Estamos começando mais um Ponto Legal, podcast do curso de Direito da Faculdade CDL. Eu me chamo Silvano Carvalho e estou aqui com Débora Leão e Iraton Hans mais uma vez, trazendo um especialista para conversar conosco sobre o mundo do direito. Na bancada comigo hoje, a minha querida amiga Cássia Saldanha. Cássia, seja bem-vinda novamente, que bom. É um prazer, mais uma vez, fazer parte desse projeto. Mais um ponto legal, mais um assunto que iremos discutir aqui de extrema relevância. Exatamente. Lembrando que o nosso ponto legal tem sempre a supervisão das professoras Cíntia Menezes Maia, Juliana Vaz e Carla Michele. E aproveita que você está aí, segue o nosso YouTube, tá? Segue as nossas redes sociais, @faculdadecdl, @direito_faculdadecdl. Deixe o seu comentário, ele é muito importante para nós e segue com a gente. Hoje a equipe do Ponto Legal trouxe para a gente um especialista em comportamento do consumidor. Ele é mestre em administração de empresa, especialista em gestão e marketing, bacharel em administração de empresas, bacharel em turismo, professor universitário desde 2008, ministrando disciplinas em cursos de graduação, pós-graduação, nas áreas de gestão, marketing, empreendedorismo e liderança. Consultor empresarial e instrutor de cursos credenciados ao Sebrae Ceará, desde 2016, atuando em programas de desenvolvimento organizacional e formação de equipes. E é professor e coordenador do curso de Administração e Ciências Contábeis da nossa querida Faculdade CDL. O Ponto Legal tem a alegria de receber nos estúdios da Faculdade CDL o nosso querido professor Paulo Henrique Gondim de Freitas, carinhosamente conhecido pelos alunos como PH. Professor, seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Silvano, é sempre um prazer estar aqui com vocês, participando desse projeto, debatendo temas que são importantes para a sociedade, que são importantes para os nossos alunos, para os empreendedores. Fico muito feliz de estar aqui contribuindo com vocês com esse projeto do curso de Direito, esse projeto da Faculdade CDL, né? Exatamente. E, professor, nós escolhemos um tema muito apropriado para o momento. Está chegando aí o final de ano, festas, Natal, hora de nós nos confraternizarmos com as pessoas que amamos, que gostamos, dar o carinho que a gente gosta de dar, o abraço que a gente não teve tempo de dar no final do ano, né? Durante toda a correria que a gente tem durante o ano, até nos colegas de trabalho, rever aqueles amigos que a gente não vê há muito tempo, e aí a gente tem aquela tradiçãozinha de pegar aquelas pessoas que a gente gosta e também presentear. Dar um presentinho. Né? Dar um presente. Faz parte, né? Exato, faz parte, né? Não está tão fácil, porque as coisas estão caminhando um pouquinho mais difíceis, mas o brasileiro sempre dá o seu jeitinho, né? E nesse movimento de final de ano, a gente acha que só tem esse momento para consumir, e acha que o comportamento da gente se direciona só nesse momento, com alegria, com festa, mas o consumidor, ele age, ele tem o comportamento dele durante toda a sua vida mostrado para a sociedade, para o comércio, né, para as pessoas. A gente sabe que tem estudos sobre o comportamento do consumidor. E nesse cenário, como é o panorama do consumo nesse cenário da economia de hoje? Bom, Silvano, hoje a gente pode dizer que o panorama do consumo ele é muito intenso, né? Porque a gente vive numa sociedade que consome, que precisa consumir, né? E precisa consumir assim, um pouco de tudo, né? Daqueles produtos que são mais necessários, né? Como roupas, como água, como alimentos, e também daqueles produtos que são objetos de desejo, né? Que a gente gosta, tecnologia, lazer, viagens, certo? Então,
Assim, o consumo ele se caracteriza como algo muito intenso na sociedade que a gente vive, né? E a tendência é que essa personalidade de consumo das pessoas venha se alterando ao longo do tempo, né? O consumidor vai ficando mais ativo, vai ficando mais esperto, vai ficando mais inteligente, porque hoje ele tem muita informação, ele tem muito conhecimento, ao mesmo tempo que ele tem muitas opções, né? Então, isso faz com que o consumo seja assim, um objeto de estudo extremamente importante para as empresas, né? As empresas precisam conhecer a personalidade de consumo dos seus clientes para, a partir daí, criarem estratégias. E eu vejo assim, um panorama do consumo, no geral, da sociedade, muito intenso, sabe? E, ao mesmo tempo, muito mutante. Ele está passando por constantes transformações, mas cada vez mais a personalidade do consumidor vem se mostrando como algo assim importante de ser conhecido pelas empresas. A gente tem que investigar a personalidade de consumo, o que é que leva essas pessoas a consumir, né? O que é que influencia nas decisões de compra dessas pessoas. Eu vejo isso como algo muito importante, o diferencial das grandes empresas. Realmente a gente percebe que esse estudo que é feito em cima do consumidor tem se intensificado, né? E aí com esse, vamos dizer assim, bombardeio de redes sociais, a tendência é que esse consumidor seja cada vez mais cercado de propostas, de informações, de opções. De opções, né? Exatamente, a palavra que eu estava procurando. O consumidor hoje tem muitas opções, né? Ele tem muitas opções e tem opções dos mais variados tipos, né? A gente vive uma era de diversificação de produtos, né? Os produtos eles estão muito diversificados, né? Um celular, você tem vários modelos, né? Uma televisão, você tem vários modelos, certo? Então, o produto está muito diversificado e as empresas estão buscando direcionar esse produto exatamente à necessidade do cliente, né? Buscar atender a necessidade específica daquele consumidor. Professor, baseado nessas variações de produtos apresentados aos consumidores, né? Nós sabemos que o consumidor está ficando mais exigente. É isso? Muito mais exigente. E, na sua visão, o que o senhor acha, quais são as outras características apresentadas desses consumidores atuais? Pronto, o consumidor exigente é excelente para o mercado, né? Porque quando o consumidor passa a ser mais exigente, ele passa a ser assim, um fiscal da qualidade, né? E ele acaba elevando o padrão de qualidade do mercado, certo? Então, isso é uma característica marcante desse novo consumidor, que tem muito acesso à informação, que tem muito acesso a conhecimento, né? E por isso se torna mais exigente. Mas o consumidor ele não é só exigente, ele é criterioso, né? Ele não exige só a qualidade é algo necessário, é algo padrão, né? Ele exige um preço justo, né? Ele exige um design interessante na hora que vai comprar um produto, ele exige comodidade, né? Ele exige respeito no atendimento, na prestação do serviço. Está mais exigente, né? O consumidor está muito mais exigente porque a gente vive numa sociedade em evolução, né? E o consumidor tendo acesso à informação, tendo acesso a conhecimento, ele aumenta, né, o padrão de exigência dele, o padrão de conhecimento dele aumenta, o padrão de exigência também vai aumentar, mas o que é bom a gente frisar é que o consumidor está exigindo algo que é do direito dele, né? Ele quer qualidade, ele quer um preço justo, ele quer um produto que atenda às necessidades dele, os desejos, e aí cabe às empresas estudar qual é a necessidade do meu cliente, né? O que é que o meu cliente tem como necessidade, tem como desejo, tem como expectativa, porque o consumidor também tem muita expectativa, né? Você vai para um lugar que é muito falado, você vai para a Disney, né? Você chega lá na Disney com uma forte expectativa de dar um abraço no Mickey, né?
visitar o castelo da Frozen. Viver experiências. Viver a experiência, que já é divulgada. Essa experiência é divulgada nas redes sociais, é divulgada em um filme, em uma propaganda. Né? Então, essa experiência cria expectativa no consumidor e ele se torna, dessa forma, ele se torna ainda mais exigente. E ele vai se posicionando na sociedade de formas diferentes, professor? Ele vai se posicionando diferente, né? Porque hoje, de acordo com o estilo de vida da pessoa, né, ele tem um posicionamento diferente, ele é seletivo para alguns tipos de produtos, de serviços, né? A família influencia muito, né, nesse perfil seletivo, nesse estilo de vida do consumidor. Com certeza, ele se posiciona diferente e ele tem também critérios referenciais de qualidade diferente. Né? De repente, o que é qualidade para mim pode não ser para Cássia. Né? Um celular que a gente vai comprar, um carro, né? De repente eu posso achar que aquele produto atende completamente às minhas necessidades, mas para ela, aquele produto pode não atender. Certo? Então, ele tem um posicionamento sim, diferente, tem um critério diferente. Então, se ele tem um critério diferente, as empresas também precisam estudar ele de forma diferente. Sem dúvida. Não é isso? Sem dúvida. Né? A gente hoje está vivendo também a era da personalização. O serviço ele tem que ser personalizado. Né? Então, o que é o produto personalizado? É o produto que vem para atender necessidades, desejos, expectativas específicas daquela pessoa, daquele público-alvo. Né? E assim, o básico hoje para as empresas que querem ter sucesso é estudar qual é a necessidade do público, qual é o desejo, quais são os critérios de compra, né? Qual é o referencial que o meu cliente tem sobre qualidade. Porque qualidade é um termo muito amplo, muito genérico. Né? Então, eu preciso saber o que é que o meu cliente, onde é que o meu cliente enxerga qualidade, o que é que ele valoriza, né? O que é que ele valoriza como qualidade, o que é que agrega valor ao produto. Que, inclusive, Silvana, é o que eu acho que mais, hoje em dia, vende, certo? Assim, a proposta das empresas é o valor do produto, né? Seja o valor de utilidade, seja o valor sentimental, seja o valor de durabilidade. Né? O cliente ele valoriza muito isso, certo? O sentimental, né? A durabilidade, o valor de ele comprar algo que vai atender a expectativa e que vai mudar, vai gerar uma experiência, de alguma forma, uma experiência inovadora para ele. Entendi. Professor, o senhor falou em critérios de compra. Sim. Né? Existe um estudo que nos diga assim, olha, o consumidor X ele tem esse critério, o Y tem esse critério. Existem critérios diferentes para consumidores diferentes, em nichos diferentes? Existe. Né? De acordo com o nicho de mercado, os consumidores eles podem ter critérios bem distintos, né? Por exemplo, você pode ter um grupo de clientes, né? Você pega um varejo, né? Vou pegar aqui como exemplo um segmento varejista de supermercados, você pode ter ali um grupo de clientes que procura aquele estabelecimento com um critério de compra muito voltado para preço, né? Preço e comodidade, certo? Você já pode ter um outro grupo de clientes que procura naquela mesma empresa outros tipos de produtos, mas que eles não têm como critério de escolha o preço, né? E sim a marca de um determinado produto. Então, aí você tem dois grupos de clientes e, dependendo da empresa, você pode ter outros critérios. Né? Por exemplo, família. Eu tenho 2 filhos, né? Então, os meus filhos, eles influenciam muito nos critérios de escolha de alguns produtos que a gente compra lá para casa. Né? Uma viagem, por exemplo, né, que a gente vai fazer, o critério principal de escolha é a decisão dos meninos também. Tá entendendo? Então, essa questão do critério é algo muito importante das empresas
estudarem, né, para conhecer o critério de compra dos seus clientes, para que elas possam ter um serviço mais personalizado. Interessante, né, Ritinha? Estudar o consumidor, rapaz, estudar o consumidor é muito interessante. Você se depara assim, com diversas situações que, olhando de fora, você nem imagina. Você acha que eu estou só aqui só vendendo, o consumidor, né, o cliente está comprando. Mas quando você para investigar a personalidade do consumo, você vê assim, coisas muito interessantes. O critério psicológico também influencia muito, né, professor? Com certeza, né? É porque o psicológico ele influencia em tudo na nossa vida, né? E o consumo é um ato, né? É uma ação da nossa vida. Então, esses aspectos psicológicos, sociais, econômicos, culturais, o próprio marketing também, né? Tudo isso influencia na decisão de compra. Muito. E, professor, quais as ações que devem ser realizadas pelas empresas para conhecer melhor esses consumidores? As empresas têm assim, um mundo de ações hoje aí para conhecer melhor os seus clientes, né? As mais tradicionais, aquela pesquisa de mercado, né, para você identificar o público-alvo, saber quais são as necessidades daquele público, os desejos, as expectativas, as particularidades, né? A pesquisa de mercado é fundamental e seria assim, a ação mais tradicional, né? A gente coloca também o pós-venda, né? O pós-venda, que é aquela ação que a empresa faz depois que o cliente compra, né? Quando ela liga para o cliente para saber se o cliente realmente está satisfeito com o produto, saber o que é que ele achou do produto, certo? Também é uma ação importante que faz assim uma investigação, né, sobre o que o cliente gostou do produto, e se ele gostou, ótimo, maravilhoso. Se ele está satisfeito, excelente. Mas se ele não está satisfeito, por que ele não está satisfeito? Né? Quais são as causas da insatisfação? É daí que vem a inovação. Né? A insatisfação do cliente pode ser um insight para a empresa inovar. Certo? Então, a empresa que faz pós-venda, ela está mais propícia a inovar porque ela conhece as causas da insatisfação e, conhecendo as causas da insatisfação, ela pode criar algo inovador. De repente, a forma de venda, a promoção, o critério de qualidade do produto, onde ela pode ter um diferencial. Através da reclamação de um cliente no pós-venda, você pode criar uma inovação. Certo? Então, e sem falar em outras ações, por exemplo, pesquisas na rede social, né? A gente tem aí um tipo de pesquisa chamada netnografia, que é a pesquisa na internet, em redes sociais, para investigar o que é que aquelas pessoas mais acessam, o que é que elas mais compram, quanto elas gastam em média na internet, né? Então, são algumas ações que as empresas precisam fazer para conhecer melhor os seus clientes. Internamente, essas empresas têm se preparado, né, professor, para isso? Tem, né? As empresas que querem ter sustentabilidade no mercado, elas precisam se preparar, elas precisam se especializar em atender as pessoas, né? Elas precisam entender que vender não é só você entregar um produto ou um serviço, né? Você tem que entregar valor, certo? E aí elas precisam conhecer qual é a percepção de valor do cliente, certo? Então, pesquisar, conhecer esse público-alvo hoje é fundamental para que ela possa ter sustentabilidade de mercado, né? Sustentabilidade econômica, social, isso é fundamental. Cássia, a gente tem visto que o crescimento de pessoas que compram pela internet assim, acho que não sei se a palavra certa é exponencial, mas talvez seja, né? Você compra pela internet? Sim. Não compra? Sim. Tem sido uma rotina, não? Está sendo, né? No início, a gente fica assim um pouquinho receoso, né?
Será que o produto vem conforme eu pedi, né? Será que vai ser entrega na data correta, no prazo certo? A gente, como consumidor, fica cheio de dúvidas, né? Mas essas dúvidas vão, aos poucos, sendo esclarecidas através de profissionais, né? Assim, professores, através de especialistas na área, que dá mais assim, esclarecimentos de como é você comprar de várias maneiras, de várias formas, e ter ali o seu objeto conforme o seu desejo, né? Então, eu saí mais um pouco disso, né? De querer comprar somente em loja física e partir para comprar na internet. Também foi uma experiência ótima. Não tive problemas até agora. Professor, eu fiz essa pergunta para a Cássia para a gente entrar num tema que eu acho que é muito interessante, que é um desafio para as empresas. Como é que as empresas estão lidando com esse comportamento do consumidor que começa a migrar, especificamente os mais jovens, começam a migrar para aquela compra virtual, né? Qual é o impacto desse comportamento nas empresas que têm por prioridade a venda física, né? A venda presencial, digo, né? Acho o que é o mais certo. impacto na loja física, de início, foi muito forte, né? Foi muito forte. A loja física, ela começou a esvaziar de uma hora para outra, né? A loja física, em alguns segmentos, né? Por exemplo, segmento de material esportivo, a loja física começou a ficar vazia, né? Uma loja grande num shopping que era muito movimentada começou a ficar vazia. Só que o mercado, Silvano, ele vai se moldando, né? Ele vai se adaptando às novas realidades, né? E hoje a gente percebe que especificamente nesse exemplo que eu tô falando, né, das lojas de material esportivo, o maior canal de vendas dele é na internet, mas eles continuam mantendo a loja física, porque o cliente vai lá na loja física, o cliente olha o produto, ele pega no produto, ele usa o produto, ele experimenta, né? E quando ele decide comprar, ele vai lá no caixa e o profissional da loja, a pessoa que atende ele, né? E tem um atendimento muito bom, vai lá e dá um link para ele, onde ele compra com 30% de desconto, certo? E às vezes recebe o produto na hora, né? O produto, aquele que ele experimentou ali, é só uma amostra. Então, o mercado ele vai se moldando a isso, o mercado vai se adaptando a essa nova tendência de consumo das pessoas pela internet e vai criando estratégias, né? Reduzir a estrutura física é uma tendência, né? Você tem que reduzir a estrutura física da sua loja e aumentar suas estratégias virtuais para chegar até esse cliente de uma forma bem assim, de uma forma bem objetiva, certo? Então, algumas lojas, né, de menor porte, elas estão reduzindo a estrutura física e estão investindo em ações de marketing em redes sociais ou dentro de pontos de venda compartilhados ou através de plataformas, né? Plataformas que fazem essa venda compartilhada, certo? O mercado ele vai se adaptando a isso. Mas, professor, assim, o senhor fala num segmento em que o material esportivo, aquela pessoa que usa o material esportivo, Sim, tem um tratamento muito pessoal com ele, né, Cássia? Não sei se o senhor sabe, mas nós estamos aqui com uma corredora. atleta. Corredora, participa de maratona, né? É maratona que chama? Também, né? Também. Então, assim, Um dia né? eu chego lá. eu também estou tentando me preparar para chegar lá. Mas então, assim, e a Cássia pode falar bem disso, quando você vai comprar um produto que é de uso assim, muito pessoal e que ele vai cuidar de um determinado ação que você tem na vida, que é correr, por exemplo, você vai comprar um tênis, você vai comprar uma roupa, uma calça, uma blusa, né? Um relógio para marcar o tempo, né? É cronômetro, né? O cronômetro para marcar o tempo.
existem alguns detalhes que o consumidor, que são muito pessoais, que o consumidor exige para ele, não é isso, Cássia? Isso, são muito peculiares, né? Por exemplo, um determinado produto, no caso a corrida, quando vamos procurar a compra de um produto assim, tem informações específicas, né? Que geralmente um consumidor normal não vai buscar, mas aquela pessoa que é voltada para essa atividade, no caso a corrida, já sabe o que procurar. E quando a gente encontra a empresa, né, que oferta esse produto, que sabe da nossa necessidade, aí tudo fica mais fácil. Quando a empresa é confiável, né? É porque o consumidor que vai comprar aquele produto, que ele já conhece, se aquele produto for um produto de marca, um produto de grife, e se a plataforma que ele está acessando, né, for uma plataforma confiável, ele compra de olho fechado, né? O produto chega, ele experimenta, gosta do produto então, as grandes marcas estão investindo muito em marketing exatamente para isso, para informar melhor o consumidor, fazer com que o consumidor tenha conhecimento do padrão de qualidade, da experiência, da performance que o produto pode gerar naquele cliente, para que o cliente possa comprar em qualquer plataforma. Né? Mas sempre tem aquele mais criterioso, como eu, por exemplo, que ainda fico ali meio... né? Mas aí, para isso, existem eventos, existem ações de merchandising que essas empresas fazem dentro de lojas, dentro de pontos de vendas, em shoppings, né? Ou mesmo manter a loja física, numa estrutura menor, mas manter a loja física exatamente para atender esse público que é mais criterioso. E esse público, porque assim, quando o senhor estava falando, eu estava imaginando aqui, que esse público, como a Cássia, ele quer, quando ele vai comprar um produto pela primeira vez, mudar de marca de tênis, por exemplo, ele quer olhar, ele quer calçar, ele quer saber como é que ele vai caminhar com aquele produto, então ele precisa da loja física. Algumas espécies de produtos me parecem que, pela necessidade que o cliente tem de usá-los, de testá-los primeiro, eles sempre vão precisar de uma loja física, mas existem aqueles produtos que não, né? Por exemplo, o relógio. Vou dar aqui um exemplo. Você compra um relógio técnico aqui, bota no braço. Se você for lá na loja, no site tem lá todos os modelos, as dimensões, você pede, você já sabe que ele vai chegar daquele jeito. Sim. Né? O óculos. O óculos, né? O óculos, não digo de grau, porque o de grau você tem que ir na ótica, mas o óculos esportivo, você já sabe mais ou menos. Mas existem aquelas empresas que a pessoa não precisa ir. E aí, esse segmento específico, em que realmente as pessoas estão conseguindo comprar, estão aumentando o seu consumo virtual. Está complicado para a empresa física sobreviver por conta desse comportamento do consumidor? Eu acho que, Silvano, as novas gerações elas vão estar cada vez mais condicionadas a comprar pela internet. Né? Sempre vai ter aquele que vai gostar do presencial, né? Mas as novas gerações elas vão ter menos essa dúvida de comprar um óculos de grau, por exemplo. Não, vou ter que ir na ótica. Não, talvez as novas gerações ela já tem ali uma receita, ela já tem ali um design do óculos, ali olha na internet, vê aquela loja é confiável, ela compra às vezes, ela vai comprar, eu acredito que ela vai comprar sem medo. Certo? Mas as lojas físicas, né, elas precisam investir em atendimento e relacionamento com o cliente. Certo? Isso é fundamental, porque o que o cliente quer não é simplesmente comprar um produto. Ele quer ter a garantia do produto, ele quer ser acolhido pela empresa, né? Ele quer ser lembrado pela empresa, certo? Então, esse contato físico sempre vai ser importante, certo? Então, assim, as empresas, as lojas físicas, elas precisam investir no serviço, né? Serviço de atendimento, de relacionamento com o cliente, serviço de garantia, né?
que é muito importante para alguns produtos, serviço de pós-venda, certo? Elas precisam investir nisso. E eu acho que também na experiência, né, do consumidor, dar ao consumidor experiências. Isso é um sistema atrativo, porque assim, às vezes a pessoa quer sair de casa para ir comprar um produto, não só porque ela precisa comprar o produto, mas porque ela quer sair, ela quer passear, ver. ela quer espairecer, né? Isso. Sim, a experiência, eu acho que é um dos principais valores que o cliente hoje tem, ter a experiência de ir a um lugar, de ir a uma loja, de ir a um restaurante, né? E viver aquele momento. A experiência, sem dúvida nenhuma, ela é muito importante, ela agrega valor ao produto, né? E assim, ela sendo bem prestada, ela sendo uma experiência onde a empresa oferece serviços, muitas vezes até inesperados pelo cliente, ela se torna uma experiência marcante, né? Se torna uma experiência marcante e aquilo fica posicionado na mente do cliente, certo? Então, toda vida que ele olhar para a marca daquela empresa X, né, ele vai lembrar daquela experiência que ele teve, né, daquela coisa marcante, aquele momento marcante na vida dele. Isso vai influenciar no comportamento do consumidor para voltar à loja, para querer ir lá novamente e para fidelizar esse cliente? Vai influenciar no comportamento do consumidor, não só para voltar na loja, não só para fidelizar, mas vai fazer com que esse cliente seja também agora um formador de opinião e um propagador da marca. Quando ele tem uma experiência positiva, ele não só retorna, né? A primeira coisa é que ele não fala mal, né? Ele não fala mal, ele retorna e se a experiência for uma experiência realmente marcante, ele se torna um propagador da marca, que hoje a gente pode dizer que assim, um cliente propagador da marca, ele é ele é usado, né, no bom sentido, como uma estratégia poderosíssima para a marca, né? Porque não é a empresa que está divulgando a experiência do cliente, é o próprio cliente que está falando de um produto que ele consumiu, que ele gostou, né? E que ele divulga na rede social dele, ele divulga para a família, né? Muitas vezes ele divulga para as novas gerações, para os filhos, certo? Então, isso é super importante, essa experiência. O comportamento do consumidor com essas experiências, ele muda a visão que ele tem da empresa e do local em que ele faz a compra? Muda, né? É uma coisa importante também. A empresa ela precisa ter a qualidade, precisa manter essa qualidade, né? Porque, como a gente falou no início, o mercado tem muitas opções, né? O mercado ele hoje é muito competitivo, né? E a concepção do cliente, o desejo, a necessidade, o poder aquisitivo, né? Os critérios de compra, isso vai mudando de tempos em tempos, né? A gente é influenciado pela sociedade que a gente vive, por novas tecnologias, por inovações que vão surgindo, certo? Então, a concepção do cliente, ele pode ir mudando, né? A concepção dele sobre um determinado produto, né? Influenciado por diversos fatores, por tecnologia, por economia, né? Por economia, certo? Então, a empresa tem que estar sempre atualizada sobre o comportamento do seu público-alvo, né? E buscando atender às necessidades daquele momento e já pensando nas necessidades futuras, né? Pensando nesse consumidor daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, o que é que esse cliente pode estar precisando, que ele hoje nem sabe que está precisando, mas que ele pode, né, já ter um desejo ali íntimo, né? E a empresa que estuda o comportamento do consumidor, ela consegue perceber isso e consegue inovar, trazendo para aquele cliente algo que ele nem sabia que ele tinha necessidade, mas ele consome e gosta e passa depois a consumir aquele produto de uma forma mais frequente. Pessoal, a sazonalidade já é presente no estudo das empresas, né?
consumidor do começo do ano Sim. é diferente do consumidor do meio do ano, que é diferente do consumidor do final do ano, é isso? E tem gente que compra no começo do ano, aí depois só vai comprar no final do ano, né? Uhum. Aí passa um tempo segurando ali os gastos, né? É normal. E a gente tem aqueles produtos, né, Cássia, que são obrigatórios. No começo do ano tem ali o material escolar. Não é isso? No final do ano, os presentes que a gente quer dar. Mas, professor, eu quero lhe fazer uma pergunta sobre o comportamento do consumidor quando ele é inesperado ou quando ele é assim repentino. Você comprou o morango do amor, Cássia? Não. Não comprou o morango do amor? Ainda não. Encontramos uma pessoa que não comprou o morango do amor. Porque eu vou dizer, professor, como é que se explica esse comportamento que foi assim, não sei, como é que a gente classifica? É instintivo? Foi um marketing muito forte? Como é que se explica? Eu acho, Silvano, que isso é uma coisa orgânica que se cria, né, ali em um momento, e hoje pela difusão dos nossos meios de comunicação, principalmente nas redes sociais, né, isso se propaga de uma forma planejada, talvez, né, de uma forma bem estruturada, engraçada para alguns, né, nova para outros, inesperada para outros. E isso acaba tomando conta, disseminando, né? Se viralizando na internet. E eu acho isso muito legal, porque se cria produtos a partir disso, né? Eu acho que a gente deve pensar em estratégias como essa, porque se criam produtos, se criam novas ideias a partir desse algo orgânico que ninguém estava pensando, mas uma pessoa pensou ali fora da caixa e criou algo que é simples, né? Que é uma coisa, não é que é simples, né? É uma coisa assim especial, mas a partir de algo que é muito simples, que é muito do dia a dia, né? E isso vai ganhando corpo nas redes sociais. E hoje os formadores de opinião estão nas redes sociais também, né? E isso vai se propagando e acaba se viralizando. Pode falar, Cássia. Professor, você falou sobre a confiabilidade, né? A confiança do consumidor. Sim. Eu queria saber como as empresas devem agir para ganhar a confiança do consumidor, né? Para fazer com que o consumidor veja na sua marca algo valioso. Assim. Essa empresa é a empresa que realmente eu compro sem medo. Relacionamento é fundamental, certo? Para você adquirir confiança, ter um bom relacionamento, né, com o cliente é fundamental. Conhecer o cliente pelo nome, né, saber o produto que ele comprou, a frequência dele de compra, ou seja, grandes empresas, né, têm bancos de dados de clientes, onde nesse banco de dados ela traça todo um perfil daquele cliente e sabe tudo que aquele cliente consumiu durante um determinado período de tempo na empresa. Certo? E através desse banco de dados ela cria uma relação, um vínculo, né, de comunicação através de redes sociais, através de e-mail, através, né, do próprio telemarketing, para manter um relacionamento próximo com essas pessoas. Através desse relacionamento ela percebe possíveis mudanças de comportamento, né? E percebendo essa mudança de comportamento, ela pode oferecer um novo produto que se adeque mais àquele novo comportamento, mas eu vejo o relacionamento como uma coisa muito importante para você adquirir confiança. Qualidade do produto é essencial, né? Qualidade do produto, do serviço, o bom atendimento é essencial, mas eu colocaria também o pós-venda como algo muito importante para você conseguir ganhar a confiança, conseguir fazer com que o cliente realmente acredite naquela empresa, veja que aquela empresa realmente oferece um produto de qualidade, ela não está só interessada em vender, ela está interessada em entregar valor. Em criar vínculo. Em criar vínculo, em manter relacionamentos, né? Ela quer que o consumidor seja realmente parte do negócio. Sabe? Quando o consumidor percebe isso, aí o produto passa a não ter mais preço, né? O produto passa a não ter mais preço, o consumidor, quando ele confia
quando ele confia, né, na empresa, o preço entra em segundo plano. Ele paga mais caro naquela marca, naquela empresa, porque ele confia nela, né? Ele acredita na durabilidade do produto, na garantia que ele vai ter, ele gosta do atendimento que ele tem dentro da loja. E além da confiabilidade, o consumidor tem aquele sentimento de que ali eu vou ter uma segurança, um bom produto e não vou perder meu tempo. Não vou perder meu tempo. Vou resolver o meu problema, né? Isso eu, assim, agora falando como consumidor, né? Isso para mim é fundamental, né? Você comprar de uma empresa que você sente segurança. Acho que não tem nada pior do que você comprar algo que você não se sente seguro, né? Tem a história do barato que sai caro, né? Às vezes você arrisca e acaba, né, não tendo a sua necessidade atendida, certo? Então essa confiança é importantíssima hoje em dia. As empresas têm se dedicado a contratar profissionais que trabalham especificamente. Ia falar disso, né? Nicho. Essa confiabilidade é muito importante que o vendedor, né, que o profissional que trabalha na linha de frente ali, desenvolva esse canal de comunicação, esse relacionamento, essa simpatia, essa cordialidade, clareza na hora de passar as informações, porque a confiança vem daí. A confiança que o cliente tem na empresa vem daí, do atendimento que as pessoas que estão ali na linha de frente prestam para com o cliente, né? Então, os profissionais eles precisam saber disso, né? Eles precisam entender que hoje isso é muito importante, né? Então, a gente está num mercado onde tem tanta informação, se fala tanto de tecnologia, né? Mas o atendimento ao cliente, o relacionamento com o consumidor ainda continua sendo muito importante, né? E o consumidor valoriza esse atendimento humanizado. O atendimento humanizado que às vezes é feito pela internet, mas é humanizado, né? É humanizado por quê? Porque é um atendimento que dá atenção total ao cliente, que responde na hora que o cliente pergunta, né? Que é ágil na hora da entrega, é ágil na hora de resolver um problema no pós-venda ou de oferecer uma garantia, certo? Então, os profissionais eles precisam entender que isso hoje é importante e que isso hoje talvez represente o principal valor que a empresa entrega para o consumidor, né? Esse acolhimento, esse atendimento, esse relacionamento de qualidade. O consumidor, professor, sempre nessa relação, ele ainda é o mais frágil, embora esteja mais exigente, sim, embora tenha um maior número de canais abertos para que ele busque o seu produto, mas ainda é aquele que está na relação com maior fragilidade, não é isso? Então, assim, esse trabalho que as empresas devem fazer, tanto na parte online como presencial, ele tem uma importância destacada, não é isso? É um trabalho vital, né? É um trabalho... E é assim, Silvano, que se constrói a marca. A marca não se constrói só com mídia, só com produto de qualidade. A marca se constrói com um conjunto de valores, né? Esse conjunto de valores passa naturalmente por uma qualidade no design do produto, no equipamento, né? A qualidade no serviço prestado por bons profissionais, a qualidade da infraestrutura, né? Da loja física, do site. É assim que se constrói grandes marcas, né? A gente cita aí Apple, Samsung, né? Grandes marcas criaram esse posicionamento de mercado a partir disso. Relacionamento com o cliente, estrutura física para atender o cliente que quer comprar na loja física, estrutura virtual para atender o cliente que compra online, assistência técnica para oferecer garantias ao cliente, deixar o cliente mais seguro, certo? Então, se constroem marcas com esse conjunto de ações, né, para encantar o cliente. Existe nas empresas, professor, porque o cliente hoje,
com a velocidade, né, Cássio, que o mundo tecnológico avançou, existe uma diferença entre aquele cliente mais novo, aquele que teve mais acesso à tecnologia, o que já nasceu com a tecnologia, aquele que não nasceu, mas se adaptou à tecnologia, e aquele que não conseguiu ainda se adaptar por completo ou só em parte se adaptou com a tecnologia. Existe uma diferença muito grande de comportamento desses consumidores? Eu acho, Silvano, que existe uma diferença. Essa diferença já foi muito grande, né? Mas hoje, por exemplo, a minha avó compra na Shopee. A minha avó tem 80 e poucos anos, ela compra as coisinhas dela lá na Shopee, certo? Então, eu acho que isso está cada vez diminuindo mais, né? Essa diferença Maravilha. de gerações comprando pela internet e na loja física. Eu acho que daqui a um tempo, até mesmo as gerações mais experientes, digamos assim, né? Elas já vão estar condicionadas a comprar pela internet, porque a velocidade que os meios de comunicação estão se desenvolvendo vai permitir que ela tenha essa segurança de comprar, né? Eu acho que ainda existe uma diferença, mas que essa diferença está diminuindo. Essa diferença de comportamento do consumidor de gerações na compra em loja física e na internet, isso vem diminuindo cada vez mais. Professor, se o senhor pudesse dar um conselho às empresas em relação ao consumidor, que conselho mais ou menos seria? Investir no conhecimento dos desejos, das necessidades e das expectativas do seu público-alvo. A empresa ela precisa definir quem é o público que ela quer atingir, né? Qual é o perfil daquele público, certo? E dentro dessa perspectiva, investigar as necessidades dessas pessoas, o que é que essas pessoas têm como necessidade, o que é que essas pessoas têm como desejo, né? O desejo é algo assim, a necessidade é mais urgente, o desejo é algo que a pessoa quer, mas às vezes ela não acaba não comprando por algum detalhe, né? E também conhecer as expectativas, porque no mercado que a gente vive hoje, o consumidor ele tem muitas expectativas porque ele é bombardeado todos os dias por propaganda, por divulgação, né? E aquilo cria muita expectativa no cliente. E se o cliente for a uma loja, né, e tiver só a necessidade atendida, talvez ele não saia de lá totalmente satisfeito, certo? Então, a gente tem que atender o empresário, o empreendedor, ele precisa entender que ele tem que atender a necessidade, o desejo e superar as expectativas do cliente. É verdade. Professor, e qual tendência o senhor consegue visualizar para o 2026 das empresas? Eu acho que a tendência é as empresas elas investirem mais nesse comportamento do consumidor, em pesquisa, né, em personalização dos produtos, produto cada vez mais personalizado ao perfil do cliente, né, produto personalizado a nichos de mercado, né? Eu acho que isso é uma tendência. E já há bastante tempo também é uma tendência a redução da estrutura física, das lojas físicas, né? Não o desaparecimento, mas a redução da estrutura física, porque custa muito alto, né? E o aumento da estrutura virtual, o aumento de serviços virtuais, digitais e também de serviços logísticos para atender esse cliente que compra pela internet, né? Essa logística ela precisa ser muito bem pensada, muito bem estruturada, para que o cliente realmente possa comprar com segurança e ter o produto, né, na casa dele, naquele prazo que ele recebeu lá da plataforma, né, e para que ele fique realmente satisfeito. Obrigada. Professor, e o consumidor Paulo Henrique daria aqui conselho para os consumidores de final de ano? Rapaz, o meu conselho é que você tem que ir com calma, né, porque as coisas não tão fáceis,
Mas lá em casa, para os meus filhos, inclusive essa semana eu estava falando, né? Que eu tenho uma de 13 e um de 7. Uma menina de 13 e um menino de 7, né? E aí eu estava brincando com eles lá e eu estava perguntando, Larissa, Paulo Vitor, o que é que vocês querem do Bom Velhinho, né? Esse ano, o que é que vocês vão pedir para o Bom Velhinho? O Bom Velhinho é o Papai Noel, né? Né? Eu acho que tem que ter o presentinho no final do ano, sabe? Presentinho, né? Mas, claro, com cuidado, porque a nossa situação econômica não está fácil para ninguém. E a gente também não pode ir só pelo lado da razão, né? Tem que ter um pouco da emoção, tem que ter um pouco, né, do lúdico, mas tudo planejado, tudo bem estruturado para a gente não passar por situações difíceis em 2026. Beleza? Excelente. Ótimo, professor, eu queria lhe agradecer muito por ter vindo. Queria dizer à minha amiga Cássia, você já é da casa, né? Já é de casa. Muito obrigado por ter vindo mais uma vez participar com a gente, tá? Estou disponível sempre que precisar, Silvano. Você sabe que pode contar comigo. E aqui é um prazer, né, participar desse projeto. Não é nada dependioso para mim, não. É muito prazeroso, né, estar aqui, poder conhecer professores, especialistas no assunto, poder ouvir e ter uma visão, né, diferenciada de um determinado assunto. Isso é muito enriquecedor, isso é muito prazeroso para quem também está aqui, né, ouvindo, e inclusive para quem está do outro lado, né, deve ser maravilhoso. Mas quando o assunto é bem comentado, é bem direcionado, aí se torna muito... E é um assunto interessante, né? São temas, Silva. Assim, aproveitando aí, eu lhe parabenizo pelo projeto, e são temas interessantes, né? São temas, assim, interessantes que a gente ficaria aqui por horas e horas aqui conversando, né? E o sobre tempo o comportamento voa. do consumidor, rapaz, a gente fica aqui a noite toda conversando, porque são temas interessantes e que o mercado também vai mudando, né? O mercado vai mudando, como você fala, como a gente comentou aqui, o comportamento do consumidor está em constante transformação, né? Todo dia tem novidade, todo dia tem coisa nova surgindo, critérios novos de compra, né? Surgiu uma maçã do amor dessa. É dinâmico, nada. né? É dinâmico, é algo muito dinâmico. E a gente tem que estar sempre atento. Com certeza. Cássia, muito obrigado por ter participado. Professor Paulo Henrique, foi uma alegria tê-lo aqui. Eu espero que a gente possa ter aí, que nós possamos ter outras oportunidades. Com certeza. De tê-lo aqui, de conversar sobre, não só sobre o comportamento do consumidor, mas sobre outros assuntos também. Sim. Que envolvem as nossas áreas, né, de atuação. Espero que o senhor tenha gostado. Ótimo, adorei. Estou sempre à disposição. Lhe parabenizo pelo projeto excelente, né? E estou sempre à disposição. Se você precisar de mim, a gente está aqui para conversar e para bater esse papo agradável. Eu é que lhe agradeço e já vou dizendo que a gente vai ter um convite novamente, né? Próximo ano vamos chamar aqui para conversar novamente, né? Só do próximo ano pode me chamar. Aí, tá vendo, Mitinha? Eu gostei. Cássia, graças a Deus, parece que nós estamos dando assim uma sorte danada, né? Só personalidades maravilhosas. Maravilhosas, tanto, né, ótimo, no assunto, entende do assunto, como também disponível, né, para nos ensinar. E para nos atender, nos ensinar, né? Exatamente. E aprender também. Cássia, muito obrigado. Professor Paulo Henrique, muito obrigado. Obrigado, a você Silvano. que nos acompanhou até agora, muito obrigado. Você esteve no Ponto Legal. Não esquece de deixar aí seu comentário no nosso canal do YouTube, de curtir nossas redes sociais, @faculdadecdl, @direito_faculdadecdl, e esteja aqui novamente conosco na próxima semana. Até lá.